Olá a todos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Nayara Rocio e hoje eu vim falar para vocês sobre o uso das terapias injetáveis nutricionais nos tratamentos de beleza. Para a gente falar um pouquinho sobre como vai ser essa aula, eu trouxe alguns ativos já amplamente utilizados em tratamentos tópicos, mas falando sobre a minha experiência em usá-los por via injetável. Outros ativos são novos e talvez muitos de vocês não tenham familiaridade com eles ainda. Tratar a pele em out é possível? É possível. E isso é consequência de dois processos metabólicos bem feitos: controle de oxidação e antiglicação. Para a gente lembrar como que acontecem os mecanismos oxidantes e glicantes no nosso corpo, a gente vai lembrar quem são os radicais livres, né? Que são metabólitos de oxigênio que são produzidos naturalmente na respiração celular. Essa é a maior parte dos radicais livres. Alguns deles também são derivados de nitrogênio, mas são processos metabólicos necessários para nós combatermos infecções bacterianas, fúngicas, virais, porém que estão aumentados em situações de trauma, de infecção, de parasitose, de poluição ambiental, de toxicidade, de alimentação errada, de exercício extremo e até mesmo de um lifestyle oxidante, desgastante e malnutrido, né? Um único radical livre ele pode começar uma sequência de reação em cadeia que custa a oxidação de macromoléculas, a principal delas a própria membrana da célula, né? O que vai levar a um enrijecimento e a perda de função dessa membrana. Então, quais são as consequências do aumento das espécies oxidativas? A oxidação proteica, levando à perda e função dessas proteínas, a lipoperoxidação, e a gente lembra muito da membrana celular, porque isso é muito estudado e é muito importante para a gente, mas uma vez que essa membrana está lipoperoxidada, ela perde a capacidade seletiva tanto para reconhecer e selecionar quem entra na célula, mas também para eliminar, e com isso a gente leva a um acúmulo de agregados de proteínas oxidadas no interior dessa célula. E também mais toxinas entram nas células, levando a danos e mutações no DNA no núcleo dessa célula, né? Então, quem são os antioxidantes? Os antioxidantes são substâncias que, mesmo quando presentes em baixas doses, conseguem atrasar ou inibir as taxas de oxidação. Para a gente facilitar a classificação dos antioxidantes, é fácil e de mais fácil entendimento a gente dividir entre os enzimáticos e não enzimáticos. Então, entre os antioxidantes enzimáticos, a gente destaca a superóxido dismutase, que se apresenta em duas classificações: a citosólica, que é dependente de zinco e de cobre, e a mitocondrial, que é dependente de manganês, tá? Ela tem por função fazer a desmutação do superóxido. A catalase, ela é uma enzima que ela catalisa água e oxigênio para a formação do peróxido, e ela também tem uma função essencial, que é eliminar a degradação de metabólitos de hemoglobina, né, conhecidos como meta-hemoglobina. E a glutationa peroxidase, que é fundamental porque ela usa duas glutationas reduzidas para fazer o principal mecanismo de antioxidação que nós temos no nosso corpo, que é usando essa glutationa reduzida para oxidar moléculas, entre elas o peróxido de hidrogênio. E a glutationa redutase, que faz o contrário, ela pega essa glutationa reduzida, oxidada, e converte para uma glutationa reduzida, assim renovando o potencial antioxidante dessa glutationa. E temos também os antioxidantes não enzimáticos, entre eles a própria glutationa reduzida, que nós vamos falar bastante sobre ela, porque tem um potencial estético tremendo e já muito explorado no mercado internacional, pouco explorado no Brasil. O ácido ascórbico, mais conhecido como vitamina C, o alfa-tocoferol, que é o principal antioxidante responsável pela integridade da membrana celular, que é a vitamina E, a vitamina A coenzima Q10, que também são antioxidantes importantes para a membrana celular, a taurina, minerais como zinco e selênio e muitos outros que nós vamos falar ao longo dessa aula. Então, como consequência do aumento das espécies reativas, também na dermatologia, muitas doenças já reconhecem um padrão comum, com depleção de antioxidantes não enzimáticos, como vitamina C, vitamina A, zinco e selênio, e um aumento da atividade de enzimas
antioxidantes no local da lesão. Então isso acontece na alopecia areata, nas dermatites, tanto por contato quanto atópica, no líquen plano, na esclerodermia, no vitiligo, mas não é comum a 100% dessas lesões. Por exemplo, a psoríase, há também uma diminuição da ação da superóxido dismutase em nível de lesão. Tá? Então, o que a gente sabe na prática é que toda doença grave e crônica, ela tem em comum uma depleção dos níveis de antioxidantes no corpo. E a glicação, que quando a gente quer estudar estética, preventivo, envelhecimento saudável, dominar os mecanismos de glicação são fundamentais. O que é glicação? É uma reação não enzimática entre uma molécula de glicose que é aderida a um grupo amino de uma proteína, gerando AGEs, produtos de glicação avançada. As glicotoxinas, que são os AGEs, eles estão associados a um enrijecimento e perda da tonicidade da pele, do colágeno, em toda a dimensão que o colágeno exerce no corpo humano, seja articular, seja nas artérias, seja na pele, ou seja, há uma perda da função da elastina e do colágeno com o enrijecimento dessas proteínas. Aqui é um esquema mostrando, né, os principais AGEs, o glioxal, metilglioxal e o glicoaldeído. É importante a gente ressaltar o seguinte: a gente pode ingerir um AGE alimentar e a gente pode produzir isso endogenamente. Então, o nosso pool endógeno de AGE ele depende de uma alimentação rica em AGE. Quais são os alimentos mais ricos em AGE? Alimentos com uma alta carga glicêmica, que foram elevados a mais altas temperaturas e que são desidratados, né? Quanto menor o teor de hidratação, maior a produção de AGE. Por exemplo, a gente lembra da batata frita, de coisas assim, que tem um índice glicêmico alto, geralmente fritos, elevados a altas temperaturas e ao mesmo tempo desidratados, ok? Então, o nosso pool interno de AGE depende dessas três condições: da nossa capacidade de excretar, da nossa ingesta e também de uma hiperglicemia endógena, em que a gente pode produzir nossos próprios AGEs. Então, quando a gente ingere um AGE alimentar, como que ele se comporta no nosso corpo? Ele vai primeiro ao fígado e de lá para a circulação sistêmica, tá? Na circulação sistêmica, ele estimula os receptores RAS, que são receptores que vão desencadear uma resposta inflamatória, iniciando ali na IL-6, tá? Também vão depositar em tecidos, como eu já falei, como colágeno, mas vão depositar também no rim e no fígado, tá? Além disso, essa função de estimular o receptor RAS vai levar futuramente à lipoperoxidação da molécula mais heterogênica do nosso corpo, né? Que é o LDL oxidado. A gente vai formar muito LDL oxidado e, com isso, a teromatose, todas as consequências derivadas disso. Então, entre os 20 e os 60 anos, a gente sofre um acúmulo significativo de AGE no nosso corpo, né? Levando à perda da função, principalmente do colágeno, e essa cascata inflamatória, se a gente não conseguir ter antioxidação e antiglicação o suficiente para eliminar essas substâncias oxidativas do nosso corpo, ok? Então, como consequência do acúmulo de AGE, a gente tem no cérebro Alzheimer, nos olhos, degeneração macular, catarata por degeneração macular, nas artérias, como eu já falei, um enrijecimento, uma perda de elasticidade dessas artérias. Nos glóbulos vermelhos, eles, quando glicados, eles podem dificultar a fixação da hemoglobina, levando a uma anemia crônica, uma doença renal crônica, a osteoporose, fraturas, sarcopenia, perda de massa magra e também há uma perda de elasticidade da pele. É só a gente lembrar do diabetes, né, onde a glicação é muito mais avançada, que a gente visualiza todas essas complicações na prática. Um paciente diabético, ele é sempre um paciente glicado. E na derme, como eu já falei, que é nosso alvo aqui nessa aula, lembrar que esses AGEs, eles fixam as fibras de colágeno e elastina, levando a um enrijecimento dessas estruturas e a perda da elasticidade. Então, esteticamente, isso vai cursar com rugas, um envelhecimento precoce e tudo mais que a gente já conhece. Gente, por que nós estamos observando nos 4 continentes um crescente uso dos nutracêuticos por via injetável?
Antes de fazer essa aula, eu fiz uma extensa pesquisa e observei que na América do Norte, isso muitas vezes está até pulando o médico, né? São empresas que às vezes aplicam esses nutracêuticos injetáveis que eu vou citar na aula, direto ao público. Por que essa demanda está tão crescente? Bem, o primeiro ponto que eu queria destacar é a maior biodisponibilidade. Quando a gente usa o nutracêutico injetável, a vitamina injetável, o antioxidante injetável, a gente consegue entregar 100% do ativo num curto espaço de tempo. E com isso, é óbvio que os efeitos terapêuticos são mais rápidos, né? Além disso, exige também uma conscientização do público-alvo que os resultados do uso do nutracêutico não são apenas estéticos. Então, há também uma maior aderência para uma maior conscientização. Além disso tudo, o lifestyle que a maior parte dos pacientes tem hoje, eles levam a uma dificuldade de adesão, de tomar muitos comprimidos, de fazer um tratamento a longo prazo. Então, quando o tratamento ele é feito em loco, o médico controla, faz uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a adesão a médio e longo prazo é maior e logo com isso a gente tem mais efeitos terapêuticos também. E um outro ponto que eu quis trazer são o aumento das síndromes desabsortivas, mas além das síndromes mesmo, a gente tem que lembrar o crescente número de cirurgias bariátricas com um componente desabsortivo, pacientes com desbiose intestinal, com supercrescimento bacteriano intestinal, enfim, que tem um componente desabsortivo, de má digestão. E quando a gente pula, né, o sistema digestivo, a gente consegue ter um resultado mais rápido e mais eficiente. Então, diferente dos cosméticos convencionais, um nutricosmético age por meio da nutrição do corpo, oferecendo os benefícios antioxidantes e antiglicantes. Então, a gente consegue entregar uma beleza in-out, uma beleza funcional, como eu sempre falo com os pacientes, de forma eficiente e que vai ajudar, além da beleza, a saúde do corpo dessa pessoa por inteiro. Antes da gente começar essa aula, eu quero sempre dizer que quando a gente observar um componente de glicação, por exemplo, uma frutosamina no exame de sangue maior que 280, uma hemoglobina glicada elevada, a gente souber que um paciente é diabético, a gente sempre deve começar um tratamento injetável pensando em controlar a glicação, tá? Por quê? A glicação, ela está ligada à inflamação, ela está ligada a uma ineficiência dos tratamentos estéticos. Então, vamos pensar, o paciente vai fazer um Sculptra, tá? Ele vai fazer um estímulo ao colágeno. Se esse paciente está glicado, se essa pele ela não tem uma elasticidade, o resultado vai ser piorado. Há uma maior tendência a ter uma pior cicatrização no pós-operatório de uma cirurgia plástica. Então, eu sempre recomendo que quando há agregação de componentes de glicoproteínas, é sempre importante a gente começar tratando isso. E qual é o ativo que eu mais utilizo para tratar glicação? Ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico, para quem tem facilidade do uso endovenoso, sabe o quanto ele é eficiente, rápido, seguro. Eu falo que o alfa-lipoico não anda recado. O que ele tem que fazer, ele vai te entregar em 2 meses de tratamento. Então, você encurta o período terapêutico desse paciente, entrega muito mais resultado. Ele tem seu poder também via oral, mas via endovenoso, gente, é inquestionável, tá? Eu penso também em usar o alfa-lipoico sempre que o paciente tem uma ferritina muito elevada, quando ele tem uma PCR elevada, ou seja, tem um componente de inflamação, ele também é super eficaz em reduzir isso aí, tá? Mas muito mais do que isso. O alfa-lipoico, ele quela metais tóxicos, então ele vai fazer essa limpeza de metais tóxicos de forma sistêmica nesse paciente, tá? Ele é um poderoso antioxidante, porque ele reduz a glutationa que estava oxidada, então ele melhora a biodisponibilidade de glutationa. Age na pele envelhecida, danificada pelo estresse oxidativo e a toxicidade do tabagismo, é antiglicante, antioxidante e, além de tudo, melhora a produção de energia mitocondrial. Então, sempre começar um tratamento nesses pacientes, lembrando de associar o ácido alfa-lipoico. A única ressalva que eu tenho para fazer é o seguinte: do mesmo jeito que ele quela metais tóxicos, ele pode quelar outros minerais, como zinco, cobre. Então, a gente tem que lembrar, se esse paciente não estiver bem nutrido, de fazer também, intercalado ali com alfa-lipoico, a reposição de vitaminas e minerais, para que a gente não expolie totalmente esse paciente e acabe diminuindo, por exemplo, uma ação da superóxido, que depende desses minerais, ok? Na sequência, a glutationa. A glutationa, gente, ela é uma tendência no mercado internacional.
Na Ásia, tanto pela essa cultura, né, no Japão, ali da pele alba, da pele branca, eles têm usado a glutationa de uma forma até questionável, ok? Pelo benefício despigmentante da glutationa. Realmente é um ativo que, quando utilizado por via endovenosa, ele tem uma propriedade estética, terapêutica muito legal. Eu até fiz hoje para mostrar para vocês, parece que a gente fez peeling, né? Ele dá esse brilho, esse viço, que no mercado internacional eles chamam de glow. Isso ficou conhecido porque no red carpet muitas atrizes iam lá e faziam esse soro com glutationa no dia do Oscar e falavam que a pele estava bonita por isso. E realmente a glutationa tem todos esses poderes, mas muito mais do que isso. Como eu falei, a glutationa reduzida é um poderoso antioxidante, também vai proteger contra a peroxidação lipídica, que é dependente de selênio, então sempre lembrar, né, na associação, de suplementar junto, que vai fazer um apoio à imunidade, tanto aumentando a proliferação de linfócitos T e estimulando a diferenciação em linfócitos B, e tem uma ação antimelanogênica importante. E tá aí, é um motivo dela ter ficado a queridinha das famosas. E como é que isso acontece? A via de melanogênese, ela é altamente complexa, tá? Eu tentei trazer de uma forma simples para poder explicar para todos. Como que ela age? Ela age inibindo a tirosinase, que é uma etapa limitante aqui no mecanismo de formação da melanina. A tirosinase, ela é a enzima que vai agir aqui a nível de vai pegar a tirosina, transformar em dopa e depois em dopaquinona. Se ela for pela via convencional, ela vai produzir melanina, que é o pigmento mais escuro. Quando a gente consegue ter uma biodisponibilidade maior em nível sérico de glutationa e cisteína, há uma tendência a vir para a via alternativa e produzir feomelanina, que é o pigmento mais claro, e por isso tem uma melhora, por exemplo, do melasma. Realmente, para melasma tem um resultado incrível. Eu trouxe um caso clínico para mostrar para vocês no final dessa aula de pele. Bem, esse é um artigo de revisão em que ele compara vários tratamentos tópicos de despigmentação com a glutationa, comparando o resultado, e mostra que sim, a glutationa tem um resultado interessante na despigmentação. Então, a tirosinase é a etapa limitante para a despigmentação e é ali que a glutationa vai agir. Um ponto importante quando a gente começa a fazer ciclos, né, com a glutationa e outros ativos despigmentantes que a gente vai falar na sequência, é que pode acontecer nas primeiras soroterapias uma despigmentação irregular da pele. Então, a paciente pode apresentar manchas ao longo do corpo, principalmente as pessoas que são morenas, por exemplo, do meu fototipo para cima, né, 4 para cima, elas podem apresentar manchas irregulares pelo corpo que com a sequência do tratamento vai diminuir. Por isso é sempre importante que a gente monte ali um tratamento com no mínimo 5 aplicações, mas o ideal são de 8 a 10 aplicações de glutationas associados a outros ativos despigmentantes de forma sistêmica, tá? Eu nunca uso nada tópico nesses tratamentos porque eu não sou dermatologista. Então, o meu resultado é usando simplesmente os ativos de forma sistêmica, ok? Coenzima Q10. A coenzima Q10 é fantástica, é para uso injetável. A gente tem um sucesso tremendo em pacientes com fadiga, né? Ela é sempre intramuscular, é um ativo extremamente oleoso. Então, o paciente tem uma melhora da fadiga gigante devido à sua potente ação mitocondrial, aumentando ali a produção de ATP. Além de tudo, como eu já citei, ela é um antioxidante de membrana celular, protege contra a lipoperoxidação lipídica. Ela favorece o metabolismo da vitamina E e da vitamina A, protegendo essa membrana celular. É anticancerígeno, cardioprotetor, mas na estética ela é fantástica. E é isso, por isso que eu trouxe ela nessa aula de pele. Ela estimula os fibroblastos a produzir mais elastina e colágeno tipo 4. Tem uma ação anti-fotoenvelhecimento justamente por ser um antioxidante, tá? E também ativa... ela vai inibir a ação da tirosinase. Então, ela também tem uma ação despigmentante que já é amplamente utilizada na dermatologia através de sérums com coenzima Q10. Então, a gente pode associar por aí, por exemplo, glutationa, vitamina C, fazer isso no soro com uma coenzima Q10 injetável, com resultados fantásticos, ok?
Esse é um trabalho de revisão em que eles mostram que a coenzima Q10 realmente aumentou a expressão da elastina na derme, inibiu a cascata inflamatória e controlou a síntese de melanina na pele, ok? E não poderia deixar de falar nessa aula da vitamina C, né? Que, como todos nós já sabemos, é um antioxidante maravilhoso, que participa na síntese de carnitina, também ajuda no metabolismo de ferro, melhora a produção de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, entre tantas outras coisas, inclusive a imunidade, que nesse momento também estamos discutindo amplamente. Porém, na estética, a função da vitamina C já é inquestionável. Ela influencia direto no RNA mensageiro, aumentando a síntese do procolágeno, estimulando a síntese do procolágeno para colágeno, mas além disso tudo, ela aumenta a estabilização e a reticulação do colágeno. Então, há uma formação de uma fibra de colágeno com muito mais qualidade na presença da vitamina C, tá? E por uso endovenoso, a vitamina C tem peculiaridades fantásticas que quando bem utilizados, pode ser um grande auxiliar, e eu vou falar disso mais para frente. Então, a vitamina C também tem uma ação anti-inflamatória, ela inibe o NF-alfa-beta logo no início ali da cascata inflamatória, tá? E por isso pode ser usada em situações como rosácea, acne vulgar, e promove também a cicatrização de feridas e previne a hiperpigmentação. A vitamina C também tem ação na tirosinase, então a gente tem que pensar que ela também é um poderoso despigmentante, né, de forma sistêmica. Além disso, ela age no fotoenvelhecimento, evitando danos tanto por UVA como UVB. Então, é por isso que ela também é usada muito em forma tópica, né, na dermatologia. Como eu já falei, ela é despigmentante, também age na tirosinase. A vitamina C com glutationa, gente, o resultado é fantástico, tá? Vocês vão ver muito essa venda no mercado internacional. Eu encontrei empresas na Austrália, na Arábia Saudita, no Japão, numa pesquisa até rápida que eu fiz, na Europa, em Londres, tem dentro do Harrods uma empresa que faz isso, e nos Estados Unidos são incontáveis. Então, realmente é uma tendência, uma crescente, porque a gente está melhorando a saúde desse paciente e, além de tudo, a gente está melhorando o aspecto estético desse paciente. Então, é bem interessante, ok? Porém, a vitamina C por uso endovenoso, por via endovenosa, ela tem características muito peculiares. Quando ela é administrada numa dose menor que 10 gramas, ela tem uma ação antioxidante, que é tudo isso que a gente falou. Mas, quando a gente usa mais que 10 gramas de vitamina C, ela é oxidante. Quando a gente pensa em usar altas dosagens de vitamina C, quando a gente pode querer uma vitamina C com uma ação oxidante? Agora, recentemente, eu tive um caso em que eu usei ela nessa quantidade, que uma paciente minha fez uma mastopexia, uma mastopexia, e ela teve uma complicação com pioderma gangrenoso. Uma das alternativas que o cirurgião plástico queria fazer era usar a vitamina C. Porém, a vitamina C oral, ela tem uma limitação de nível sérico, ela não sobe. Você pode aumentar a dose da vitamina C oral, mas você não vai subir muito o nível sérico. Quando você faz isso por via endovenosa, você pode subir até 70 vezes a concentração plasmática de vitamina C. Ou seja, eu consigo aumentar muito a biodisponibilidade. O que aconteceu? Ela tinha sido submetida a uma dieta com altas dosagens de suco de laranja, acabou fazendo uma hiperglicemia e me ligou. E aí a gente entrou com a vitamina C com uma alta dosagem. E melhorou demais a cicatrização já na segunda semana, fazendo 2 vezes por semana vitamina C 10 gramas endovenosa. Sempre ela nessa dose oxidante, a gente sempre pensa quando tem infecção de parede, deiscência, má cicatrização, né? É bem interessante nessa concentração. E sempre monodose. Quando ela é menos que 10 gramas, a gente pode até associar outras coisas, mas mais que 10 gramas, sempre monodose. Então, a gente vai usar apenas vitamina C naquela bolsa de 500 ml de soro fisiológico, ok? Acho que da vitamina C é isso. Bem, eu trouxe aqui o caso clínico. Eu sei que quando a gente projeta a foto, ele não faz jus. Mas essa paciente, ela tinha um melasma difuso, bem difuso aqui nessa primeira foto, tá? Um envelhecimento cutâneo importante. E nós começamos a tratar a glicação, tratamos por algumas semanas.
Nessa quinta semana a gente já tinha começado a glutationa, a vitamina C e coenzima Q10, e com 10 semanas ela já tinha esse viço de pele. Ficou um restante de um melasma mais profundo aqui, que foi quando eu encaminhei para o dermatologista para que ela pudesse fazer tratamentos tópicos, enfim, o que ele achar que é prudente e indicado aí nesse caso. Mas a gente conseguiu um rejuvenescimento cutâneo importante. Bem, então agora a gente vai falar de cabelo, que é a minha grande paixão, né? Eu falo que o cabelo, ele é um primeiro marcador de desequilíbrio nutricional e metabólico. Então, muito mais que um objetivo fim, ele deveria ser um instrumento semiológico poderoso e eficiente na mão de um nutrólogo, de um médico que trabalha com ortomolecular ou com medicina preventiva. Por quê? Porque os sintomas capilares são sempre precoces, como eu vou trazer alguns casos para vocês. Bem, antes da gente começar, a gente vai lembrar quais são as principais estruturas do fio de cabelo. Então, o fio de cabelo, ele tem como principais estruturas a haste capilar, cuja principal componente é a queratina. Ele tem a papila, que é reflexo de toda a vascularização e oxigenação do corpo, e aí eu já trago aqui um destaque para a ferritina. Pacientes com queda capilar, com ferritina menor que 70, precisa corrigir essa ferritina para mais de 70, senão a gente nunca vai saber se tem outras causas além da ferritina baixa, porque não é óbvio a gente pensar que a ferritina tem que estar de 70 a 80 para que a gente otimize esse cabelo, essa nutrição desse cabelo, mas é nesses níveis, ok? O buje, que é reflexo da função mitocondrial, e a parte das glândulas sebáceas, né? Mas nessa aula a gente vai pensar quando usar um ativo sistêmico, por exemplo, por via endovenosa, por via injetável, para tratar cabelo. Quando há um componente desabsortivo, quando é um paciente pós-bariátrico que sofre muito de sintoma capilar. Quando o paciente está num eflúvio intenso e tem uma desbiose que não vai dar tempo da gente tratar aquilo e dar uma melhorada no eflúvio dele. E quando também a gente quer dar suporte nutricional, por exemplo, após uma dieta restritiva, com sintomas capilares associados. Então, os componentes do cabelo, o principal é a queratina, como eu já falei, que é uma proteína tridimensional formada por 20 aminoácidos. O mais abundante desses aminoácidos é a cisteína. Aqui a gente mostra a estrutura tridimensional aqui da queratina, né? Em que as pontes de aminoácidos são ligadas, as fibras de aminoácidos são ligadas por pontes de sulfeto, ok? Lembrando que o pigmento do cabelo, o principal aminoácido ligado à pigmentação, à cor do cabelo, é a tirosina. Então, simples quadros desabsortivos pode levar a uma mudança de cor de cabelo. Então, mudanças de cor de cabelo, a gente pode pensar numa ingesta inadequada de tirosina, de fenilalanina e também a um quadro desabsortivo. Aminoácidos. Por que a gente vai começar essa aula falando de aminoácidos? Porque a gente vê hoje muito dietas super restritivas, jejum intermitente. Será que isso não interfere na qualidade da haste capilar? Vocês vão ver nessa aula que pode interferir sim, uma vez que a queratina é formada de aminoácidos. A gente sabe que a gente não tem um estoque endógeno de aminoácidos, principalmente os aminoácidos essenciais. Ou seja, se nós não tivermos uma ingesta adequada, o nosso corpo não vai privar um órgão vital de aminoácidos essenciais para fazer síntese de queratina. Eu até comparei aqui o amino, que é feito apenas com aminoácidos essenciais, com a queratina, e se vocês cruzarem, vocês vão ver que 7 aminoácidos essenciais são componentes da queratina. Ou seja, se a gente não entregar esses aminoácidos de forma eficiente, a gente não vai ter uma estrutura forte capilar, né? Então, um dos componentes que a gente pode usar por via sistêmica é o amino, que é um pool equimolar ali de aminoácidos essenciais que eu uso bastante em pacientes com queda de cabelo, ok? Principalmente após emagrecimento, nesses casos a gente usa bastante mesmo. Também lembrar que como o principal aminoácido, o formador da queratina, é a cisteína, e a cisteína é consequência do ciclo da metionina, em que a homocisteína, por transsulfuração, vira cisteína,
Sempre que a gente tem uma quebra do cabelo de forma espontânea, ou então um corte químico com um produto que a pessoa sempre utilizou, a gente sempre deve dosar B12, ácido fólico, piridoxina, lembrar de suplementar a piridoxina, não dosar, perdão, e dosar a homocisteína, pois alterações no ciclo da metionina podem levar a alterações da estrutura capilar, do aspecto do cabelo e levar a rompimento, a quebra de cabelo. E eu também sempre lembro que esse ciclo ele é responsável pela formação do grupo metil e pela metilação do DNA. Ou seja, uma pessoa que apresenta um corte químico inesperado, a gente sempre deve pensar que esse DNA está demetilando e que se a gente for eficiente suplementar ali os componentes que auxiliam na remetilação desse DNA, a gente vai estar prevenindo grandes problemas sistêmicos para essa pessoa no futuro. Então, mais uma vez, o cabelo como marcador semiológico de alterações nutricionais e metabólicas. Eu trouxe esse trabalho que foi feito com indianos, né, em que eles observaram o seguinte, que 70% dos indianos que tinham ingesta ineficiente de proteína, eles tinham sintomas capilares e cutâneos. E eles observavam também que quando eles tinham uma melhor aporte proteico, os que tinham um aporte melhor no café da manhã pareciam ter melhora mais importante dos sintomas capilares. O que fizeram a questionar se o horário do ciclo circadiano em que essa ingesta ela foi feita, se isso interferia no resultado final. O trabalho acredita que sim, mas é um trabalho pequeno. Eu acredito, gente, na minha prática, que é uma ingesta adequada de aminoácidos, principalmente aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B, metilcobalamina, ácido fólico, piridoxina. Lembrando mais uma vez, piridoxina a gente não consegue dosar, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que usuárias crônicas de anticoncepcional, elas expoliam piridoxina. Então a gente pode estar com problema capilar pelo uso do anticoncepcional, que por muito tempo foi vendido como um mocinho, né, para estética capilar, e que a gente sabe que na verdade não é nada disso, né? Bem, e eu não poderia deixar de falar do MSM, né? Que para quem não está familiarizado com ele é um derivado do DMSO, muito utilizado por via endovenosa pelos ortomoleculares, só que ele tem a vantagem de não ter o cheiro peculiar do DMSO, que é um cheiro de milho, que muitas vezes não é agradável para o paciente. O MSM é um enxofre orgânico, né, que é super concentrado em fluidos e tecidos do corpo humano. É altamente importante para a constituição muscular, para o cérebro, para as unhas e para os cabelos, porque o enxofre é quem forma as pontes de sulfeto ali entre as estruturas da queratina. Ele é um poderoso antioxidante, anti-inflamatório, tem ação articular, tem ação na biossíntese de colágeno. Eu falo que MSM é tudo de bom, mais um ativo que a gente pode pensar em usar numa soroterapia com o objetivo de melhorar a estrutura capilar, né? O MSM, ele não bastasse todas essas funções, ele tem uma outra função que faz dele um dos suplementos que eu tenho um apreço gigante, que é o efeito retarde. Ele aumenta a biodisponibilidade de vários outros ativos associados a ele. Por exemplo, ele aumenta a biodisponibilidade da vitamina C, ele aumenta a biodisponibilidade da coenzima Q10, de todas as vitaminas do complexo B, que, como a gente já falou, quase todas são importantes para o cabelo, da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E, de aminoácidos, selênio, magnésio, cálcio, ou seja, tudo que a gente acrescenta em MSM aumenta a biodisponibilidade, ou seja, aumenta o resultado estético desse paciente. Eu não falei de vitamina D nessa aula, não vou falar, mas sempre é importante a gente lembrar da vitamina D, principalmente em pacientes que têm alopécias com um componente autoimune, como nas alopécias areatas. Então, logo, o MSM vai ajudar no fortalecimento de unhas e cabelos, é antioxidante, anti-inflamatório, auxilia também no controle de doenças autoimunes. E aqui essa imagem ele mostra, né, até mesmo loções, uso tópicos do MSM, melhorando a inflamação do couro cabeludo, a estrutura e a força do cabelo. E não poderia também deixar de falar do PQQ. O PQQ, gente, é um poderosíssimo antioxidante, que quando comparado na mesma molaridade com a vitamina C, ele é até 100 vezes mais antioxidante, tá? É uma molécula que a gente não produz, então é importante a suplementação ou a ingesta. Ele combate o envelhecimento celular, ele protege o nosso cabelo do embranquecimento, então ele tem sido muito utilizado, explorado por esse potencial de reduzir o embranquecimento capilar.
Só destacar que a coenzima Q10 ela tem uma ação sinérgica com com o PQQ. Então, quando a gente quiser melhorar a ação de uma e da outra, é interessante a gente usar os dois, por exemplo, por via intramuscular, né? Melhora as funções cognitivas, aumenta os níveis de energia, é tudo de bom, tá? PQQ é tudo de bom. Não bastasse tudo isso, o PQQ ele tem uma ação muito característica, que é biogênese mitocondrial. Ele promove a geração espontânea de novas mitocôndrias. Então, o que mais que a gente quer, né? O PQQ por via intramuscular ou endovenosa, ele tem uma característica que é dar um calor pélvico. Isso no mercado internacional muito tem sido explorado como um soro para libido. Muitas mulheres gostam desse efeito, mas muitos pacientes estranham quando não são prevenidos de que vão sentir esse calor pélvico, esse é um calor mesmo, não tem outra definição para dizer. Então é sempre bom a gente avisar o paciente que vai fazer ou por via intramuscular ou por via endovenosa que ele vai sentir um calor, um aumento ali, uma reação exotérmica realmente, principalmente na região pélvica, ok? Então lembrar que quando associado com a enzima Q10, ele aumenta essa biodisponibilidade e tem ação antioxidante e contra o embranquecimento capilar. Dá para usar por via endovenosa e intramuscular. Não poderia deixar de falar da biotina, tão amplamente conhecida por seus potenciais de aumentar a qualidade da queratina, espessar esse fio de cabelo, né? E quando a gente suplementa a biotina via oral e não tem sucesso, sempre lembrar de pesquisar síndrome fúngica, já que os fungos metabolizam biotina, não permitindo que a biotina seja bem utilizada por via oral. Então, mais um motivo para a gente pensar em fazer isso, ou local, ou sistêmico, né? E o depantenol, né, que atua também melhorando a estrutura da pele, do cabelo, auxiliando a reptilização e também tem uma ação antisseborreica. Gente, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso, nosso tempo é curto. Se vocês quiserem saber mais sobre soroterapia nutricional injetável, em tratamentos para beleza, para saúde, siga nossa página no Instagram, nutrindip.com.br. A gente tem um curso de treinamento para médicos, para como montar um sistema eficaz, como conjugar com outros tratamentos. E é isso. Eu espero que vocês gostem, que façam bom uso dessas informações. E no que vocês precisarem, estarei à disposição. Um grande abraço.